O Público enviou hoje uma recomendação ao município para suspender o empreendimento imobiliário que deve ser construído nas dunas da Sabiaguaba. Em uma das recomendações, o Ministério Público do Ceará solicitou a suspensão de autorizações já aprovadas pelo Conselho Gestor. Segundo o órgão, elas ameaçam a conservação das áreas de proteção ambiental da Sabiaguaba, do Parque Natural Municipal das Dunas e do Parque Estadual do Rio Cocó. O documento foi direcionado à Prefeitura de Fortaleza e ao Governo do Estado. Recomendamos ao IPHAN que não conceda a anuência da construção desse empreendimento e ao IBAMA que se abstenha de conceder a licença para supressão da vegetação. Também recomendamos à ANOREG que envie aos cartórios de registro imobiliário para que não efetue nenhum registro do empreendimento no local sem antes ter a anuência do Ministério Público. Segundo o IPHAN, o licenciamento ambiental da construção está em curso e até o momento está em situação regular. O Instituto ainda aguarda da empresa a apresentação de projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. A avaliação do IPHAN diz respeito somente aos impactos ao patrimônio cultural, que é um dos componentes considerados para a licença ambiental. A polêmica começou nessa semana, quando o Conselho Gestor da Sabiaguaba aprovou o loteamento em uma área de 50 hectares, o que corresponde a 50 campos de futebol. Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente informou que o empreendimento vai ser construído em uma zona permitida pelo plano de manejo da área, mas ambientalistas contestam. Quando você desmata um local, aquele impacto ali, ele é muito maior do que a gente imagina, principalmente se tratando de uma área tão próxima ao manguezal, pelos serviços ecossistêmicos que o mangue nos traz. O biólogo explica que a área de proteção ambiental da Sabiaguaba é de uso sustentável. Por isso, o local só pode passar por construções de pequenas proporções e que beneficiem as comunidades que vivem na região. Ele chama a atenção para os impactos de uma obra como essa. Um impacto ambiental bem próximo da gente, que é a regulação do clima. Essa sensação de clima mais agradável naquela região, ela vai sumir, né, com o empreendimento dessas proporções. Segundo, um controle biológico. Em caso do não cumprimento da recomendação, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública. Os órgãos ambientais da Prefeitura e Estado informaram que ainda não foram notificados. E a partir de segunda-feira, as barracas de praia voltam a funcionar no estado. O retorno desse setor é aguardado por muita gente, mas atenção, o uso da faixa de areia continua com restrições. Acompanhe. O sábado de sol fez muita gente descumprir o decreto de isolamento na beira do mar. A Praia do Futuro ficou lotada hoje de manhã. A Estela mora pertinho e diz que não resistiu ao mergulho. Você voltar ao mar, ver esse céu lindo, esse sol maravilhoso, é fantástico. Então você dá mais valor ainda àquilo que lhe tiraram. Mas por enquanto isso ainda não é permitido. Policiais militares, guardas municipais e fiscais da AGFIS estiveram no local e chegaram a recolher o material de ambulantes que insistiram em vender na faixa de areia. As pessoas são orientadas a usar máscara, não vir para a praia, porque está sendo retomada a economia do Estado, mas as pessoas criam essa dificuldade realmente de obedecer. A partir de segunda-feira, as barracas de praia estão autorizadas a funcionar, mas cenas como essa daqui de aglomeração na faixa de areia continuam proibidas. De acordo com o decreto, quem estiver na barraca pode sair, dar um mergulho no mar e depois voltar para a mesa. A areia continua liberada apenas para a prática de atividades físicas individuais. Na estrutura das barracas, só 50% da capacidade de público está permitida, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A distância entre as mesas tem que ser de no mínimo 2 metros. Os clientes precisam ter álcool em gel e mais pias disponíveis para a limpeza das mãos. E as áreas comuns da barraca, como piscinas, devem permanecer fechadas. É preciso que todas as pessoas entendam
que a gente vai ter que manter essas regras, né? Que é o distanciamento das mesas, que é no máximo 4 pessoas por mesa sendo da mesma família, né? Que é o uso de máscara nas áreas comuns, quando vão ao banheiro, quando trafegam aqui pelo corredor, quando vão ao caixa, né? Essas regras precisam assim, da colaboração de todos, nossa, dos empresários, dos nossos funcionários e também do nosso cliente que vem à praia, que está louco para vir à praia. E o novo decreto também autoriza aulas práticas presenciais para alunos concludentes de graduação e pós-graduação de Fortaleza. Bom, a ideia é agilizar a formatura de profissionais da saúde. Além dos cursos de saúde, estão liberadas as aulas práticas para todos os concludentes de cursos relacionados às áreas já liberadas pelo Plano de Retomada da Economia. E a Polícia Internacional procura aqui no Ceará 2 chefes de uma quadrilha de tráfico de drogas com atuação na Europa. São os irmãos James e Barry Gillespie. Segundo as investigações, eles também fazem parte do grupo criminoso do escocês James White. Ele foi preso no mês passado em um apartamento de luxo aí em Fortaleza. Nessa ação, R$53 mil e um automóvel de luxo foram apreendidos. Ainda segundo a polícia, ele responde por vários crimes: homicídio, sequestros, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tráfico de armas e explosivos. A gente entrou em contato com a defesa do escocês, que se restringiu a dizer que vai prestar esclarecimentos no momento oportuno. E começou hoje nova etapa da obra de alargamento do viaduto da Avenida Alberto Craveiro. A gente tem imagens do fim de tarde. Os motoristas que vêm do aeroporto no sentido Aldeota estão pegando aí o contrafluxo para seguir até a Avenida Raul Barbosa. Tudo para dar andamento aos serviços de drenagem, pavimentação e duplicação aí do viaduto. Essa nova etapa vai durar 20 dias. Os motoristas que vêm no sentido contrário continuam tendo que usar o desvio porque o viaduto segue bloqueado no sentido Aldeota-Aeroporto. Moradores do bairro Cidade dos Funcionários tomaram um susto na madrugada. Bandidos atearam fogo bem perto da delegacia do bairro. A preocupação é que esse não foi o primeiro caso. O vídeo foi feito minutos depois que o incêndio começou. Nas imagens é possível perceber o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros e muita fumaça. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. 2 homens passaram a pé, encapuzados, e jogaram aqui um objeto para incendiar o veículo. Em questão de segundos, as começaram a ficar mais intensas. Esses 2 homens estão sendo procurados pelo 13º Distrito Policial. Horas depois do crime, o que restou do carro continuava bem ao lado da delegacia. A lataria ficou destruída. O estofado foi consumido pelas chamas. Até o motor foi atingido. E isso ocasiona muito problema, né? Além do impacto visual para a praça, tem o chama de vândalos, né? Estão roubando pneu, incendiando. Acho que é o 3º carro esse que tocam fogo. E é horrível. No começo da semana, um outro incêndio foi registrado também na madrugada. Essas imagens mostram fogo intenso nesse veículo. Quem passa pela rua Teófre, no Goiânia, bem na esquina com a Avenida Oliveira Paiva, ainda encontra vários desses carros estacionados. Além de colocar em risco a segurança dos moradores, o problema também afeta o trânsito. Eles fazem esse corredor aqui, carro que vem sentido a Oliveira Paiva, avança para o lado esquerdo, impedindo que pessoas dobrem à direita. E dessa forma faz uma confusão grande. Eu já fui prejudicado já 3 vezes, tirando do meu bolso para consertar meu carro, porque as pessoas batem, tem muita colisão aqui. A Secretaria da Segurança Pública diz que os envolvidos nesse caso ainda não foram presos. Em relação aos carros, a assessoria também falou que está planejando uma nova remoção dos veículos. Encontrar soluções de negócio em momentos de crises como agora não é fácil, mas em Fortaleza, empreendedores têm conseguido transformar os desafios em oportunidade. Ideias criativas que vêm resolvendo aí problemas relacionados ao isolamento social, gerando renda e aquecendo o mercado. Já imaginou descer no estacionamento do seu condomínio e se deparar com um supermercado pronto? Esse é o conceito do micromercado inteligente. A ideia nasceu nesse período de pandemia. O mercado é montado dentro do prédio e não precisa de atendente. Colocamos os produtos
nas prateleiras para que os clientes peguem em suas próprias cestas, coloquem o produto nas cestas e selecionem no pagamento. São ofertados produtos como alimentos, bebidas, itens de higiene. A escolha leva em conta o perfil dos compradores, através de pesquisa e da demanda do dia a dia. A gente faz um estoque totalmente personalizado para cada condomínio. Então eu posso ter condomínios no mesmo bairro com um portfólio completamente diferente. Outra vantagem desse tipo de negócio é que não há custos a mais para os moradores. A empresa não cobra taxas para funcionar e ainda se responsabiliza por seus próprios gastos de energia. Já o condomínio fica responsável por ceder o ambiente e não cobrar aluguel. É aquela velha parceria ganha-ganha. A iniciativa já foi instalada em 5 prédios de Fortaleza. Além de auxiliar quem precisa cumprir o isolamento social, ajuda também quem trabalha fora, como a dentista Nayane Macedo. Sempre falta alguma coisa em casa e tudo, e eu passo aqui rapidinho e já compro, facilitou demais. Apesar de difícil, o momento atual exige não só criatividade na hora de empreender, mas também a necessidade de se reinventar. A questão do digital, como um meio de chegar até esse cliente, como um meio de divulgar, de vender, de gerar canais de acesso ao cliente, e a questão do consumo saudável, consumo consciente. A chegada do coronavírus ao Ceará fez com que Natan Melo precisasse repensar seu modelo de negócios. Antes atuava apenas em marketing digital. Agora investe também em outro tipo de negócios, o marketing de conexão. Que é justamente conectar pequenas empresas, pequenas e médias empresas, a esses vendedores ou pessoas comuns que queiram obter alguma renda, mesmo que seja pela internet ou no mercado físico. A startup, fundada há menos de um mês, já conseguiu cadastrar quase 30 vendedores. Uma das clientes é a Micaele, que possui uma fábrica de biquínis com venda no atacado e no varejo. Com a pandemia, a produção e a comercialização praticamente pararam. Agora a empresária começa a recuperar o fôlego. Nós conseguimos, com os vendedores, aumentar a nossa rede, né? Nós tivemos mais publicidade e todo mundo saiu ganhando, né? A seguir, divulgada a tabela do Campeonato Cearense. Começou a valer a lei que determina multa para quem não usar máscara aqui no Ceará. Agora, um detalhe importante ainda não foi definido, o valor. Não é isso, Fernanda? Como é que vai ficar essa situação? Boa noite para você. É isso mesmo, Patrícia. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, é a Secretaria da Saúde do Estado quem vai estipular o valor da multa para quem descumprir a lei. A medida, como você bem mencionou, no caso, prevê multa para as pessoas que forem flagradas sem a máscara de proteção, seja ela caseira ou industrial, em espaços públicos e privados durante a pandemia do coronavírus. Ainda não sabemos como vão acontecer as fiscalizações e quais agentes vão poder atuar aplicando a multa. Bom, agora a gente atualiza os dados referentes à Covid-19 em todo o estado. Já são mais de 136 mil casos confirmados da doença e pouco mais de 6.800 mortes foram registradas por Covid-19 em todo o Ceará. 7 mortes foram também confirmadas que aconteceram nas últimas 24 horas pela doença. E a gente finaliza recomendando o uso da máscara de proteção, que agora é lei, né, Patrícia? Com você. É isso, tem que se proteger. Obrigada, Fernanda. O transporte intermunicipal voltou a circular no estado depois de mais de 100 dias parado por conta da pandemia. Em Tianguá, apesar de estar em isolamento rígido, o transporte está liberado, mas o movimento ainda é baixo. Ivonete mora em Fortaleza e precisou ir a Viçosa cuidar do pai doente. Teve que fretar um carro particular. Já na hora de voltar para casa, o jeito foi esperar o retorno do transporte coletivo. Eu vim porque meu pai está doente, aí a minha irmã veio buscar ele, aí a outra foi com ele. Agora ela voltou de Topic e eu estou indo de ônibus para ficar com ele, porque os ônibus retornaram, porque a Topic é caro. Apesar de estar na segunda semana consecutiva de isolamento social rígido por decreto estadual, Tianguá retomou as viagens de transportes coletivo intermunicipal, seguindo permissão do governo do estado.
Segundo a Prefeitura, nesse primeiro momento, 20% dos ônibus e 50% da frota dos transportes alternativos voltaram a circular. Como no decreto estadual foi flexibilizado a permissão dos veículos fazerem esse translado intermunicipal, também foi flexibilizado na cidade de Tianguá. Tianguá é ponto de passagem para outros municípios aqui da Serra Grande e também para outros estados. Aqui na rodoviária da cidade, em períodos normais, circulam cerca de 8.000 passageiros por dia. Apesar da expectativa dos moradores para o retorno das atividades do transporte coletivo, a movimentação por aqui hoje foi bem discreta. Esse homem, que tem um box de produtos artesanais, reabriu com a retomada das viagens, mas diz que a situação ainda está difícil. É o único meio de vida que a gente tem é um artesanato desse, né? Aí 105 dias fechado foi prejuízo grande, né? Pesado, né? Bom, você viu aí, Tianguá, apesar de estar em isolamento rígido, vai manter a circulação dos ônibus. Já no Cariri, no centro-sul do estado, municípios em lockdown vão precisar suspender as viagens intermunicipais de novo. Vamos falar sobre esse assunto com a Darlene Barbosa. Bom, Juazeiro do Norte já tinha até retomado as viagens ontem, a gente mostrou, né, Darlene? Vai ter que suspender a partir de segunda-feira, é isso? Boa noite para você. Vai sim, viu, Patrícia? Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o decreto, né, que determina a suspensão dessas viagens intermunicipais nos municípios da macro-região sul que estão vivendo o lockdown. A gente vai ver aí na reportagem. Durou pouco tempo a permissão para que o transporte público intermunicipal de passageiros pudesse circular no Cariri. Quase não deu tempo a rodoviária de Juazeiro do Norte abrir as portas e já vai ter que fechar novamente. Por causa dos números de casos confirmados da Covid-19 que estão subindo cada vez mais, a região do Cariri em isolamento rígido, apesar de estar também na fase de transição. Por isso, o governo do estado publicou um novo decreto que começa a valer na próxima segunda-feira e proíbe a entrada de ônibus intermunicipal nas cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Brejo Santo e Iguatu, no centro-sul do estado. Com isso, os ônibus que vêm de outros municípios, inclusive de Fortaleza, não poderão desembarcar nas cidades do Cariri, que estão em lockdown, nem Iguatu, no centro-sul do estado. E em tempo de pandemia, um item que se tornou obrigatório, como já muito bem adiantou a Fernanda, né, durante o vivo dela, a utilização da máscara, que também é importante para a nossa proteção. É fácil flagrar aqui em Juazeiro do Norte, apesar do lockdown, muita gente que não usa esse equipamento e também que insiste em ocupar espaço público, o que está proibido. Na Praça do Giradouro, porta de entrada da cidade, cavaletes e faixas de isolamento indicam a interdição do espaço. Mas, sem fiscalização, muita gente aproveita para praticar atividades físicas. E o mais grave, também é comum encontrar pessoas sem máscaras. Também tem bastante gente na ciclovia e nós flagramos várias pessoas sem máscaras. Quem utiliza o equipamento fica revoltado com o desrespeito dos outros. Se eu uso máscara, ele tem que usar também, né, cara? Porque eu protejo ele, ele me protege, né? Quando eu vejo, eu já saio tirando o corpo de banda para não, entendeu? Não ter contato. Pois é, de acordo com especialistas, a prática de exercícios físicos, sem a devida orientação, sem os devidos cuidados, pode até aumentar o risco de contaminação pela Covid-19. Veja o que diz esse pneumologista. Quando se pratica uma atividade física em ambiente externo, tem que se ser um pouco mais cauteloso. Já está comprovado que quando se pratica essas atividades, se forma uma esteira ou uma nuvem de micropartículas que contém vírus. O problema é que a maioria não sabe dessa informação. A orientação é máscara sempre. Já o distanciamento varia de acordo com a atividade. Quem pratica caminhada no ambiente externo deve manter uma distância de pelo menos 4 metros. Quem pratica corrida rápida, em torno de 10 km por hora, deve manter uma distância de 10 metros. E quem pratica ciclismo, numa velocidade maior, deve manter uma distância mínima de 20 metros.
Pois é, sobre a fiscalização nesses espaços públicos, a gente conversou com a Guarda Civil Municipal, que diz que 3 viaturas fazem a ronda nesses locais. Disse também que se alguém for flagrado, vai ser abordado sim pelos agentes. E diz também que a população pode ajudar com denúncias. Os telefones aparecem aí na tela, você de casa pode anotar e também denunciar. Patrícia, um ótimo final de semana para todo mundo e para você. Obrigada, Darlene, para você também.